Fala galera, hoje a gente vai estudar o módulo 5, Estudos dos Movimentos. Como vocês já sabem, a gente precisou interromper um pouquinho, as aulas por conta da pandemia, mas interromper as aulas presenciais não significa parar de estudar. E por isso a gente achou outras maneiras de continuar próximo a vocês, de continuar passando conteúdo, e as aulas online são uma dessas maneiras, Além dos vídeos gravados, como esse daqui, vocês também vão ter acesso aos chats online e ao vivo, em que vocês vão estar com os professores e eles vão tirar dúvida das matérias que vocês não estão conseguindo acompanhar ou não conseguiram resolver algum exercício. E é isso. Vamos lá. Hoje a gente vai estudar o estudo dos movimentos. Esse estudo está dividido em 2 módulos na apostila de vocês, o módulo 5 e o módulo 6. A gente começa esse estudo falando um pouquinho sobre referencial. Quando a gente fala de referencial, a palavra referência vem à nossa cabeça. E é exatamente isso. Referencial é uma referência. Ele é um ponto de vista. É tipo aquilo que você usa quando quer indicar ou explicar para alguém onde você mora. Você usa pontos de referência. O referencial é como um ponto de referência. Ele é um ponto de vista do qual a gente vai observar um movimento. Então, quando você quer explicar onde você mora, você sempre dá pontos de referência. Você diz que mora atrás do shopping, em frente à igreja, à direita da pastelaria. Então, do ponto de vista do shopping, da igreja, da pastelaria, você mora na parte de trás, ou você mora na parte da frente, ou você mora para a direita. O referencial é justamente isso. É você dizer de onde, de que ponto você está analisando um objeto, um corpo, beleza? Aqui eu fiz um desenhozinho em que uma pessoa está observando um carro. E esse carro está indo para a nossa direita. O motorista está ali, ó, aquele pontinho azul, dirigindo para a direita. Vamos lá. Para essa pessoa, para o ponto de vista dela, para o referencial dela, esse motorista está em movimento, porque já que o carro está andando para a direita, com o passar do tempo, esse motorista se afasta do nosso referencial, do nosso ponto de vista. Agora vamos pensar em um segundo exemplo. Imagina que essa pessoa, ao invés de estar aqui fora, estivesse aqui dentro do carro, ó, sentada no banco de trás desse carro. Agora, apesar do carro estar em movimento, com o passar do tempo, o motorista continua sempre tendo a mesma distância em relação a essa pessoa. Por mais que o carro ande, os dois estão andando juntos e por isso o motorista está sempre à mesma distância. Ela não tem mais aquela percepção de que o motorista está se afastando dela, como ela tinha quando estava do lado de fora do carro. Agora é o mesmo carro, ele continua em movimento, é o mesmo motorista, mas o motorista não se afasta mais dela com o passar do tempo. Então ela percebe que esse motorista não está em movimento, ele está em repouso. Então vamos lá, é o mesmo carro, é o mesmo motorista, o carro continua em movimento nos 2 exemplos. O que mudou para uma hora o cara está em movimento e outra hora ele está em repouso? O referencial. O ponto de vista do qual a gente estava analisando o exemplo mudou. Então, o referencial é quem determina para a gente se um corpo está em repouso ou em movimento. A gente vai dizer que um corpo está em repouso quando ele não muda a sua distância até o referencial. Quando a distância entre o referencial e o corpo analisado não se altera. E a gente diz que o corpo está em movimento quando, com o passar do tempo, essa distância entre eles se altera. Quando o motorista, no caso, estava se afastando ou se aproximando desse pedestre aqui. Aí a gente diz que tem movimento. Se essa distância não se alterar, a gente vai dizer que o corpo está em repouso. Então, depende do referencial analisar se um corpo está em repouso ou em movimento. Se a gente muda o referencial, a gente muda o que a gente está enxergando sobre aquele corpo. Algumas questões trabalham com a ideia de um referencial absoluto. Geralmente eles colocam esse referencial no Sol. Do ponto de vista do Sol, o movimento, tal corpo tem movimento, então para todos os referenciais ele tem movimento. Galera, isso não existe. Referencial é um ponto de vista. Cada um
tem o seu ponto de vista. Cada localização, cada exemplo tem o seu ponto de vista. Não existe um ponto de vista mais importante, mais relevante, um ponto de vista absoluto. Cada um tem o seu ponto de vista. Nesse exemplo aqui, da pessoa fora do carro e da pessoa dentro do carro, não existe um referencial mais correto. Não dá para dizer que o motorista estava em movimento ou estava em repouso. Ele estava em movimento para um referencial e ele estava em repouso para outro referencial. É assim que a gente responde questões sobre referencial, tá? E aí, quando a gente começa a falar sobre movimento, tem uma lei que é muito importante, que é a primeira lei de Newton. Ela fala sobre a inércia. E ela diz o seguinte, ó: todo corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força externa atue sobre ele. A gente já vê um pouco disso no dia a dia, ó. Se eu deixar essa caneta aqui paradinha, ela é um corpo, ela tende a permanecer em repouso, ou seja, a permanecer parada, a menos que uma força externa atue nela. Ou seja, ela vai continuar parada, a menos que alguém faça uma força nela. Essa parte é um pouquinho mais intuitiva. Só que o que a gente precisa lembrar é que isso não acontece somente para corpos que estão em repouso. Isso também acontece com corpos que têm um movimento. Não qualquer movimento, que tem um movimento retilíneo uniforme. É aquele primeiro movimento que a gente estudou lá no módulo 4. Só para lembrar, movimento retilíneo uniforme é aquele movimento que acontece em linha reta e com velocidade constante. Quando o corpo está nesse tipo de movimento, isso também acontece com ele. Ele tende a manter o seu estado de movimento, a menos que uma força haja sobre ele. Por exemplo, quando você está no carro, com o passar do tempo, né, o carro atinge uma velocidade mais ou menos constante, o seu corpo entra em movimento retilíneo uniforme. Você está seguindo por uma pista reta com uma velocidade constante. Se o carro frear bruscamente do nada, você se sente lançado para frente, o seu corpo se sente jogado para frente. Ninguém encostou em você, ninguém te deu um porradão, ninguém fez nada. Ninguém exerceu força sobre o seu corpo, mas você se sente lançado para frente. Por que que isso acontece? O seu corpo estava em um movimento com uma velocidade constante. Ele tende a permanecer com aquele movimento. Quando a pessoa que está dirigindo freia o carro, ela consegue parar toda a lataria do carro, mas ela não consegue parar o seu movimento, o movimento do seu corpo. Por inércia, o seu corpo tende a continuar naquela velocidade que ele vinha tendo, sei lá, 60, 70 km por hora, ele tende a permanecer com aquela velocidade. Você se sente jogado para frente porque você estava andando para frente e toda a lataria do carro também estava andando com aquela velocidade. A partir do momento que freiam, somente o seu corpo continua indo para frente, mas a estrutura do carro para. Então você tem essa sensação de ser lançado para frente. Como a gente viu aqui, ó, a inércia funciona quando a gente tem um corpo que está em repouso ou um corpo que está no movimento retilíneo uniforme. E o que ela diz? Esses corpos tendem a manter o seu estado de movimento, ou seja, quem está em repouso continua em repouso, quem tem um movimento com velocidade constante mantém a sua velocidade constante, a menos que ocorra alguma força, que atue alguma força externa nesse corpo. Uma coisa que a gente precisa pincelar também, né, prestar um pouquinho de atenção, é que a intensidade dessa inércia depende diretamente da massa. Como assim? Um corpo que está parado, ele tende a permanecer parado. Se eu quiser que esse corpo entre em movimento, eu preciso exercer uma força sobre ele. Vamos voltar para o exemplo da caneta, ó. Deixei um corpo aqui parado, ele tende a se manter parado, a menos que alguém faça uma força sobre ele. Isso é o que diz a inércia. Eu consigo movimentar esse corpo fazendo uma força pequena, porque esse corpo é leve, ele tem uma massa pequena. Se eu quisesse movimentar uma geladeira, por exemplo, eu precisaria fazer mais força para retirá-la desse estado de inércia. Eu precisaria fazer mais força para mover, para dar movimento a essa geladeira, porque ela tem mais massa, beleza?
Quando um corpo tem menos massa, é mais fácil retirá-lo da inércia, como foi aqui com a caneta. Então, a gente precisa lembrar que, quanto maior a massa, mais intensa vai ser essa inércia. Eu vou precisar de mais força para tirar o movimento desse corpo ou para ceder movimento para esse corpo. E quanto menor a massa, menos intensa será a inércia. Ou seja, eu consigo movimentá-lo ou parar o movimento dele com mais facilidade, tá? Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre referenciais que são inerciais. O que significa um referencial ser inercial? Significa que eu estou olhando de um ponto de vista que corresponde aos critérios da inércia. Como assim? Para que a inércia seja aplicada a um corpo, eu preciso de uma dessas duas características. Ou esse corpo tem que estar em repouso, ou ele tem que estar em movimento retilíneo uniforme. Para um referencial ser considerado inercial, ele precisa justamente disso. Ou é um ponto de vista que está em repouso, como era aqui, ó, esse bonequinho parado, ou é um ponto de vista que está em repouso, ou é um ponto de vista que até se movimenta, mas ele se movimenta seguindo o movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele se movimenta tendo uma velocidade constante. Então, toda vez que eu falar referencial inercial, eu estou me referindo a um ponto de vista, a um ponto de referência que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Se eu tenho referenciais que são inerciais, eu também posso ter referenciais que são não inerciais. Os não inerciais são aqueles que não seguem as características necessárias para que a inércia seja aplicada. Ou seja, são aqueles que não estão em repouso e não seguem o movimento retilíneo uniforme. Lá no finalzinho do módulo 4, a gente falou de um tipo de movimento assim. Era o retilíneo uniformemente variado. Era quando entrava aceleração. Sempre que o meu ponto de vista, o meu ponto de referência tem aceleração, ele deixa de ser um referencial inercial, ele passa a ser um referencial não inercial. Ele não faz mais parte do movimento retilíneo uniforme, tá? Então, referenciais que se movimentam tendo uma aceleração não são referenciais inerciais. Eles não fazem parte dos inerciais. Um grande exemplo disso aqui é quando a gente está no transporte público, ou quando a gente está no metrô, ou quando a gente está no carro, e aí o carro acelera e a gente se sente jogado para trás. Diferente daquele exemplo de quando o carro estava em movimento e ele freava, aí a gente se sentia jogado para frente, porque o nosso corpo tendia a manter a velocidade que a gente já tinha. Quando você está dentro de um transporte e ele acelera, por inércia também, por conta do seu corpo, que estava em uma velocidade constante, ficar para trás, né? A estrutura na qual você está, o carro em que você está, começou a ter uma velocidade mais rápida do que a que você tinha, você se sente jogado para trás. Vamos lá. Quando isso acontece, quando você se sente jogado para trás, quando você se sente jogado para frente, dá uma falsa impressão de que existe uma força que está te empurrando para trás ou que está te empurrando para frente. Isso é apenas uma sensação. Ninguém encostou em você. A gente vai ver nos módulos mais para frente, né, no módulo 6, todos os tipos de força da física, e eu posso garantir para vocês que não tem nenhuma força que te jogue para trás quando você está no transporte público. Essa força não existe. É apenas uma sensação por conta da inércia. Se o motorista acelerar, então a lataria daquele ônibus se torna mais rápida do que o seu corpo e você se sente deixado para trás. Se o motorista frear, então o seu corpo se torna mais rápido do que aquela lataria e você se sente jogado para frente. Mas é comum que as pessoas chamem isso de uma força que te empurra para trás, uma força que te empurra para frente,
Como elas não são forças de fato, forças estabelecidas pela física, a gente chama essas forças que fazem você ir para trás, que fazem você ir para frente, de forças fictícias, porque elas não são forças consideradas pela física, elas são apenas sensações que o seu corpo tem a partir da inércia. Tem duas delas que são as mais cobradas, são as que mais aparecem, e eu resolvi destacar aqui para vocês. A primeira é a força centrífuga. Ela é muito presente quando você está fazendo alguma curva, sabe? Quando o seu carro está fazendo alguma curva, você sempre se sente jogado para fora da curva, lançado para fora da curva, mesmo sem ninguém ter feito força nenhuma em você, sem ninguém ter encostado em você. Essa sensação que você tem se dá também por conta da inércia. O seu corpo estava ali com um movimento retilíneo, com um movimento em linha reta, e de repente a lataria que está ao seu redor, do transporte público, do seu carro, enfim, a lataria que está ao seu redor começou a virar. O seu corpo como? Vamos lá, a lataria está virando e o seu corpo por inércia tende a se manter em linha reta. Então você acaba chocando o seu corpo com a porta do carro, com a janela do ônibus, e aí você se sente lançado para fora, quando é na verdade a lataria que está se movendo, né, que está mudando ali a sua direção. As pessoas chamam isso de força centrífuga. Como eu disse, essas forças fictícias não são forças reais, elas são apenas sensações que o nosso corpo percebe por conta das consequências da inércia, mas ela não é considerada uma força, tá? Ela é apenas uma sensação de ser lançado para fora por conta ali da mudança de direção do carro. A força centrífuga, ela é usada, por exemplo, no liquidificador, na máquina de lavar, ela é usada também em algumas centrífugas de laboratório para separar os elementos do teu sangue. Então, ela é muito empregada no dia a dia, tá? Outra força aí que a gente tem essa sensação, né? Tem essa sensação de ser força, mas é na verdade só um efeito da inércia, é o efeito de Coriolis. O que ele faz? Imagina que você está num daqueles brinquedos que giram no parque. E aí você abre os olhos e enxerga as coisas ao seu redor. Você tem uma visão de que tudo ao seu redor está girando. Para você, parece que é você que está parado e as demais coisas estão girando rapidão ao seu redor. Esse efeito é quando você assume como ponto de vista para observar um corpo, você assume como referencial um corpo que está num movimento rotatório, que está num movimento circular. E aí, que está num movimento de rotação, né, de uma forma geral. E aí, assim como a sua visão, quando está naqueles brinquedinhos de parque, é um pouco distorcida, aqui também acontece isso. Você tem impressões um pouco distorcidas porque o seu ponto de vista, porque o seu referencial é um referencial que está num movimento rotatório. Um dos principais efeitos dessa percepção, né, é a percepção que a gente tem dos furacões. Quando a gente observa um furacão que ocorre no hemisfério sul, a gente enxerga, né, aquele efeito rotatório que ele tem de fato, mas a gente sempre o enxerga girando no sentido horário. Isso se deve ao ponto de vista no qual nós estamos. A gente está na Terra, que é um planeta que está girando, ou seja, a gente está num movimento que é rotacional, ou num movimento que é curvilíneo, e por conta dessa percepção do referencial em que nós estamos, todos os furacões que acontecem no hemisfério sul são observados sempre girando no sentido horário. Só para relembrar, sentido horário é aquele sentido que gira o ponteiro do relógio, tá? Já no hemisfério norte, a gente repara que todos os furacões giram no sentido oposto, que é no sentido anti-horário. É claro, de acordo com o nosso ponto de vista, de acordo com a nossa percepção, estando dentro de um ponto de vista, de um referencial que está girando, né? Que é o nosso planeta. Então, galera, só para resumir,
as coisas que a gente aprendeu hoje. Hoje a gente falou um pouquinho mais sobre movimento. Tem duas coisas que são fundamentais nessa aula, que é a ideia de referencial, é o ponto de vista do qual você observa algum corpo. Baseado nele, você vai decidir, você vai observar, na verdade, né, se o corpo está em movimento ou não. Se o corpo estiver se afastando do referencial ou se aproximando do referencial, ele está em movimento. Se a distância entre o corpo e o referencial não se altera, então ele está em repouso. Tranquilo? Outra parte fundamental dessa aula foi o que a gente aprendeu sobre inércia. Inércia é uma capacidade que os corpos têm de se manter em repouso ou movimento retilíneo uniforme, a menos que haja uma força externa atuando nesse corpo, beleza? A gente vai chamar então de referencial inercial referenciais que estão em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Qualquer outro referencial, a gente vai falar que ele é não inercial. Quando a gente se encontra num referencial não inercial, a gente percebe essas forças fictícias. É quando o corpo acelera, ou seja, ele varia a sua velocidade. É quando um corpo freia, ou seja, ele varia a sua velocidade. E variação de velocidade é uma coisa que não acontece no movimento retilíneo uniforme. Então vamos lá, essas forças fictícias, essas sensações que a gente tem no dia a dia e que a gente acha que são forças, que não são conhecidas pela física como força, são impressões, são sensações que nós sentimos como um reflexo da inércia que está acontecendo ali, beleza? Então foi isso, eu espero ter ajudado. Se vocês ficarem com qualquer dúvida, pode me chamar lá no Instagram, eu tenho um Instagram profissional, que é @fisicaresultante_. Pode mandar direct por lá, eu tô super atenta para responder e ajudar um pouquinho mais a vocês, tá? Bons estudos, galera. Beijo!